abrir nossas Bíblias em Mateus 27, vamos ler de 51 ao 54. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Estes, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. É engraçado porque, quer dizer, não sei se é engraçado, mas a maneira como Deus vai agindo, a gente vai, e eu nunca esqueço isso. Numa das pregações aqui, o Rogério virou e falou: o processo de santificação ele é uma progressão, é um caminho. E é. E cada vez mais Deus, o Espírito Santo, vai dando umas pinceladas. Me lembro de Jeremias 18, lá na bondoleira, de repente a gente se quebra, de repente ele vai e ele faz o vaso novo. Essa semana, uma irmã nossa que vocês conhecem, a Denise, que a gente orou pelo bisneto dela, que está curado da leucemia, tinha sido diagnosticado com 7 anos com câncer, fez a quimioterapia, a gente levantou um clamor. Curada, a Denise veio e falou a respeito de uma pregação que ela tinha escutado, que falava do véu de Moisés. E o pregador, então, eu não sei o nome, não sei quem é, mas teria dito que Moisés, ele usava o véu porque ele ficou arrogante. E ele escondia, então, a falta, e a gente vai ver isso, daquela glória de Deus, que na época da antiga aliança ela era perene, ela se dissipava. E Moisés, de tempo em tempo, ia, vamos botar assim, recarregar as forças. E eu fiquei com aquilo remoendo. Pô, Moisés era arrogante, vaidoso. E aí, escutando hoje, vindo para cá, o Luciano Subirá, ele fala de uma outra forma. Ele faz um paralelo com a atitude de Moisés, dizendo que muitos líderes, às vezes, porque manifestaram a glória do Senhor em alguma atitude, perderam, eles vestem máscaras, como um instinto de defesa. Eu vou caminhar numa situação, num caminho completamente diferente. Eu fiz uma pesquisa para ver se o que eu vou falar aqui não é heresia e não é. Eu vejo Moisés de outra forma. Eu vejo Moisés como um líder. Eu vejo Moisés como um homem ungido do Senhor, que tinha a presença de Deus. Eu vejo Moisés como alguém que, ao vestir o véu, e a gente vai ver essa dinâmica, ele preservava a glória de Deus para um povo que, nesse contexto, começa da seguinte forma. Imagina o deserto, fim de tarde, o sol se pondo, uma nuvem de poeira dourada, os homens fazendo tenda, as mulheres com os serviços do lar, e de repente, Moisés, que estava 40 dias, 40 noites no monte, desce. Esse povo foi o mesmo que pegou os artefatos de ouro e fez um bezerro. Foi o mesmo povo que Moisés virou e falou, quebrou as primeiras tábuas que recebeu, porque esse povo estava idolatrando. Arão tentou dar uma dia, João sem braço, de Miguel. Não, eles me deram, eu joguei no fogo. Não, ele fez o bezerro de ouro, eles precisavam de algo para adorar. Moisés então conversa com Deus uma segunda vez, recebe as tábuas e desce. Quando ele desce do monte, a palavra vai dizer: quando Moisés desceu do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, ele não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Êxodo 34, 29. Ele vem, desce, e eu não consigo ver arrogância nisso. Eu consigo ver um líder que vem dar uma notícia boa. Ele era o canal, ele era a pessoa que falava com Deus. Ele vem dar notícia, ó,
Chegaram as leis, Deus quer falar com ele. Todo mundo olha e se assusta. Por quê? Porque a glória do Senhor se manifestava na face de Moisés. Eu confesso que eu tinha aqui uma impressão errada, eu não sei de onde foi que eu guardei isso. Eu achava que ele botava o véu para não assustar. Não! A palavra vai dizer que quando ele falava com o povo, ele levantava o véu. Tanto que os líderes primeiro, depois as tribos, depois os clãs, chegaram para ouvir o recado de Deus. A glória do Senhor era manifesta no rosto de Moisés e ele dava o recado de Deus. E aí ele guardava o véu. Olha o que fala. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Êxodo 34, 30. Moisés vai transmitir e diz: ele lhes transmitiu todas as ordens que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando terminou de falar com eles, pôs o véu sobre o rosto. Êxodo 34, 32, 33. Então a palavra é clara ao dizer que ele colocava o véu depois que noticiava. A gente vai ver que o véu tem um significado. Ele pega e ele diz em Êxodo 34, 35. Quando Moisés sentia que essa glória do Senhor, que era manifesta dele, ia se perdendo, se dissipando, e ele botava um véu para que esse povo que era idólatra, que já tinha uma passagem ruim, não se corrompesse novamente. Então ele, como líder, na minha visão, pela lógica, ele sabia que essa glória ela ia se dissipando. No seguinte sentido, ele tinha que ir para a chamada tenda da congregação ou tenda do encontro, que era uma tenda que existia antes do tabernáculo. Isso aqui a gente está falando antes do tabernáculo. No tabernáculo era o Santo dos Santos, mas aqui ele ia para uma tenda que ficava distante. Essa era aquela tenda que quando ele chegava, toda a tribo começava a olhar e Moisés vai falar com Deus. E a palavra vai dizer que eles se levantavam, está em Êxodo 33, se levantavam, olhavam, Moisés entrava, o que acontecia? Uma nuvem descia na porta da tenda, o Senhor entrava e falava face a face com Moisés. Quando terminava de falar, a nuvem se levantava, Moisés saía sem o véu, com a presença do Senhor. Mandava o recado, novamente botava o véu. Mas sempre que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. E quando saía e comunicava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam seu rosto resplandecente. Depois Moisés cobria novamente o rosto, até entrar de novo para falar com o Senhor. Moisés não falava só em tenda, ele também subia em monte. Séculos depois, o apóstolo Paulo vai resolver esse mistério para a gente. Quando a gente vai para 2 Coríntios 3, 13, a palavra diz, Paulo dizendo, e não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para que os israelitas não contemplassem o fim do que se desvanecia. Quando Paulo fala isso, que não somos como Moisés, ele não está fazendo uma crítica a Moisés. Ele não está dizendo que eles eram melhores do que Moisés, que nós somos melhores do que Moisés. Ele está dizendo que a nova aliança traz algo de novo. E esse algo de novo, Mateus, 1 Coríntios, depois Mateus, vai revelar para a gente. Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia. Em Mateus 27, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Que véu é esse que existe então? O véu de Moisés, da antiga aliança, foi rompido na cruz do Calvário pelo último Cordeiro. Glória. Que veio para remir os nossos pecados, para pagar a nossa dívida e se tornar o nosso Senhor e dono. Então, hoje,
funciona. Hoje, como é que funciona, eu quero te dizer. Quando a gente chega nos locais, se a gente é cristão, a glória do Senhor tem que ser manifesta. Porque o Espírito Santo habita em nós. E tem tudo a ver com o que a gente falou na palavra introdutória, com o que o irmão falou, com o que foi louvado, com o que o Wander falou. O Espírito Santo assim, ele vai confirmando. Se a gente não está resplandecendo, chegou a hora, não vou nem falar mais em véu, da gente cortar as nossas máscaras. O Wander fala que teve 3 relacionamentos e tal, e ele viu que o erro era dele. Máscara que a gente coloca. Máscara que o mundo coloca na gente. Máscara que a gente às vezes tem que colocar, achando que tem que colocar, para poder conviver nos nossos trabalhos, com as pessoas que a gente tem, com os nossos chefes. Máscaras que a gente coloca quando a gente não se posiciona. Máscara quando a gente coloca e não toma uma atitude. Máscara quando a gente coloca e não declara Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador. E ao não fazer isso, a gente esquece que Ele também não fará no grande dia isso por nós. Então a grande diferença que existia era que Moisés, que era esse mediador, ele recebia essa glória, e essa é a visão que eu tenho como líder, diante de um povo que idolatrava, diante de um povo que já tinha pecado em massa, diante de um corpo de Cristo, que era videira, mas não era a videira verdadeira, porque a videira verdadeira é Jesus Cristo, está em João 15. Ele preservando esse povo e a sua autoridade de líder, não vejo, como a irmã Denise falou, que ouviu o pastor pregar, que o ego de Moisés era maior e por isso ele escondia que ele estava perdendo poder. Não. Ele fazia isso para preservar aquele povo, dizendo, olha, Deus falou comigo, a orientação foi essa. Quando em dúvida, ele voltava na presença do Senhor. Então é verdade que esse relacionamento era um relacionamento de submissão, que eu duvido que Deus falasse com alguém com ego inflado, e aí o irmão chega aqui e pede para falar o louvor, que ele cresça, eu diminua. O Senhor, ele não resiste a um coração quebrantado. E o inimigo do coração quebrantado, quem é? É o ego. Quem é? É o nosso passado que nos condena. Quem é? É não saber a palavra. Então a gente extrai algumas lições que o céu deixa para a gente no deserto. Primeiro, sem comunhão, o brilho se apaga. Moisés tinha o privilégio de ter um relacionamento direto com Deus e ele tinha o privilégio de ser um mediador. Só que Paulo diz que agora nós somos transformados numa potência maior. Eu sempre falo de Efésios. Ele nos deu algo, ele fala, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais pelo poder dele que opera em nós. E a pergunta que a gente faz é, ele tem feito infinitamente mais na nossa vida? Eu tenho certeza que sim. Senão a gente não estava aqui. Porque se ele quiser, acabou. Mas ele dá a oportunidade da gente vir aqui, honrar, prestar culto e se transformar e melhorar. Então ele tem feito sim, infinitamente mais na nossa vida. Quando a gente pega, lembra quando eu estava com um filho para desistir? Eu me lembrei de várias vezes que eu estava com um filho para desistir. E foi a mão de Deus que segurou. Todas as vezes que eu tentei segurar com a minha mão, eu esqueci de Jeremias 29, agora 11, que diz que os planos são dele, não são meus. Todas as vezes que eu tentei pegar o controle, ele virou e falou, pô, velho, está contigo então. Leva aí. Mas ele é tão misericordioso que todas as vezes que eu me rendi, falei, Senhor, cansei, não aguento mais, está contigo. Ele, que é mestre em pegar o impossível e fazer do deserto aquilo. Moisés tem uma passagem linda. Quando o Senhor vira e dá a segunda chance, já dentro dos planos dele, ele vira e fala, fica tranquilo, eu vou mandar um anjo com vocês. Moisés não queria só a bênção. Moisés não queria só a promessa. Moisés queria a presença. Glória. Glória. Aleluia. Vou repetir, eu estou todo arrepiado. Quando ele vira e fala, Deus entende que o povo pecou, fala que vai dar a segunda chance e diz, vocês vão cumprir tal o caminho, a minha promessa, eu sou fiel, eu vou cumprir. Moisés vira e fala, não quero um anjo com a gente. Se vier a promessa, é bênção. A tua fidelidade está tranquilo. Mas se o Senhor não vier conosco, é melhor nem ir. Aleluia.
É a presença de Deus que a gente tem que querer. Glória. A bênção é consequência. Glória a Jesus. A bênção é consequência. Porque quando eu tenho a presença, eu sou dono da maior bênção que existe, que é a graça futura. E volto a dizer, e hoje é dia de cura, eu vou repetir uma coisa que eu já falei uma vez. Teu divórcio não é nada. Teu filho nas drogas não é nada. O câncer não é nada. Nada comparado com Isaías 53. Moído no madeiro como um cordeiro por nossas iniquidades nos salvou. E eu tenho certeza que quando você entende isso, quando eu entendo isso, a gente suporta uma filha que tenta se matar. A gente suporta a falta do dinheiro. A gente suporta o desemprego. A gente suporta uma separação. Porque a presença, ela restaura. A presença transforma. E a presença cura. Glória a Deus. Hoje eu estava falando sobre a mulher do fluxo de sangue de novo, que ela baixou, foi na orla das vestes de Jesus. Tem um significado para ela ter ido na orla das vestes. Um significado para o judeu. Eu prefiro só dizer, para a gente não entrar nesse tema, que ela conseguiu se prostrar na presença do Senhor e reconhecer. E ele diz, saiu de mim virtude. Saiu de mim presença. Aleluia. E a presença cura. Eu não falo isso desprezando a dor. Eu já fui separado. Eu sei a dor da separação. Eu já tive problema na minha casa, sério, de pessoas que tentaram se matar. E vi pessoas restauradas. Eu já tive desemprego. Humilhação, então, nem se fala. E um dia eu entendi, os humilhados serão exaltados. Eu perguntei, Senhor, por que eu estou sendo tão humilhado? Aí eu me lembrei de João 9. Jesus andando, vê um cego. E os discípulos perguntam, ele é cego porque ele pecou ou porque os pais pecaram? Que na tradição judaica, o pecado era imputado a uma culpa de dor. Quem pecou tinha que sentir dor. Lembra de Jó? Os amigos dele falam, o que tu fez? Está sofrendo tanto. Ou então os pais fizeram. A resposta de Jesus em João 9, 2 é nenhuma coisa, nem outra. É para que a glória do Senhor se manifeste. Quando a gente entender que é a presença que basta e é tudo, e quando a gente entender que essa presença ela existe para a honra e glória do Senhor, a gente começa a entender que a gente não veio aqui para sobreviver. A gente não foi feito para sobreviver um dia após o outro, uma dificuldade após o outro, um deserto após o outro. Não! A gente foi feito para quando estiver nesse deserto e nesse ciclo de sofrimento, falar assim, eu não aguento mais. Eu estou te entregando. Eu quero que o Senhor faça o que o Senhor fez com aquele pai que curou o filho dele quando ele falou, aumenta a minha fé, eu quero acreditar nisso. Porque se tem os malucos que acreditam nisso e vivem a presença, quando chegam a gente vê e é notória essa presença. Diante de uma dificuldade, ele está calmo, eu queria ter essa calma. Me dá isso, Senhor, por favor. Eu quero tomar posse disso. Então, a primeira coisa é sem comunhão, o brilho apaga. Como é que eu vou ter comunhão? Da mesma forma que você não vai deixar o teu casamento morrer. A gente tem um relacionamento com Deus que eu gosto muito de comparar o relacionamento do casamento, noivo e a noiva. Você admitiria que o teu marido tivesse outra fora de casa? Você admitiria que teu marido ficasse bêbado todas as noites e te batesse? Que não conversasse contigo? Ou você, mulher, sairia com teu ex-namorado casada, noiva? Aceitaria beber com as tuas amigas e largar teu marido e teus filhos sem comida? Quando Jesus vira e fala que Ele é o noivo, e Ele vai voltar para pegar a noiva, nós somos a noiva de Cristo. E quando a gente prefere ficar em casa no frio, ou não subir um monte, ou não fazer um jejum, ou fazer um devocional de 5 minutos, ou fazer uma oração, que é obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, a gente está sendo essa noiva que está adulterando espiritualmente o nosso relacionamento. Quantos anos tu tem? 15. Meu filho está com 20, minha filha com 24, mas já teve 15. Um dos maiores problemas que eles enfrentaram é que o mundo no qual eles estão inseridos
É um mundo que descia para uma conversa e vinha junto uma garrafa de vodka de uma pessoa de 22 anos que dizia que eles tinham que beber. E vocês conhecem a Camila. A Camila sempre fala, tá maluco, vou chamar a polícia, você não pode oferecer bebida para menor. E aí o que acontece? Ela é excluída. Todo mundo fala palavrão, mas não falava palavrão, então ela é excluída. Todo mundo quer ir porque todo mundo vai, quer sair a 1h da manhã para fazer o programa da noite, e ficar todo mundo bebendo a noite toda, quando ela tinha que voltar para casa 10, ela brigava com a gente. Você não conhece, a realidade não é essa, meus amigos não são amigos. E aí veio, não é o teu caso, mas veio a hora das descoladas do colégio. A Camila tinha as amigas que eram as descoladas do colégio. Um dia eu virei para ela e falei, Camila, deixa eu te falar uma coisa. Geralmente, sem querer julgar, a descolada de hoje, desculpe o termo chulo que eu vou usar no culto, eu não gosto, mas a descolada de hoje é a vagabunda de amanhã. Ela me olhou, eu falei, é aquela com quem ninguém vai querer casar. Porque a gente, homem do mundão, quando eu era do mundão, eu queria pegar essa descolada, mas eu queria casar com a santa. Eu queria pegar a mulher fácil, mas eu queria aquela que voltava para casa às 10 horas, porque o pai era rigoroso e obrigava. Então, Camila, se posiciona hoje. Infelizmente você vai ter, ou felizmente, que se posicionar. Domingo é na igreja. O namorado que tu tiver vai ter que ir para a igreja. Vai ter que aturar a gente, chato, falando. É isso. Hoje a Camila trabalha na igreja, faz devocional, namora um menino que é cristão, está num projeto social com a gente. Por quê? A palavra diz, educa a criança no caminho, ela jamais vai se desviar dele. Então, essa presença a gente consegue como? Constantemente. Não é um devocional de 5 minutos, é constantemente. É o que o irmão falou. Cada oportunidade tem um negócio legal que coloca na internet que é: eu pedi paciência, tu me deu o cara chato, eu pedi não sei o que, eu pedi força, tu me deu não sei o que lá. Deus vai sempre te dar aquilo que vai te forjar. Meu problema é o domínio próprio. Era. O pastor já me pegou bem pior. Hoje, Deus manda menos situações onde eu tenho que demonstrar domínio próprio. E isso para mim é o seguinte sinal: esse fruto do Espírito, esse gominho do fruto, eu já estou conseguindo controlar. Presente do Espírito Santo. Mas foram várias oportunidades onde eu podia escolher em me controlar ou não. Num determinado momento fui a pastor. E eu fui ver as qualidades e os atributos que um pastor tem que ter. Eu falei, eu não posso. Eu tenho que ter todos esses gomos de Gálatas 5:22. Que é o fruto, e esses gomos eu tenho que trabalhar. Isso é buscar a presença. É como o Vânia falou, a gente não vai ser santo, mas a gente tem um paradigma que a gente tem que seguir. Vai chegar o dia que a gente vai para a glória, e lá a gente vai ter esse conceito de santo. Rosto descoberto é vida verdadeira. Paulo diz, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. 2 Coríntios 3,16. A gente fez uma inauguração de 3 anos de uma cozinha, que a gente tem um projeto social dentro de uma comunidade no Rio, na Beira Rio. E a gente fez então o aniversário da cozinha, ontem. Nesse aniversário da cozinha a gente comemorou 227 mil refeições entregues nesses 3 anos. Uma média de 75 mil refeições por ano. Refeição com fruta entregue dentro da comunidade para 300 famílias de segunda a sexta. O Wander coordena o projeto, faz as compras no Ceasa, lá na Pedra, que o pastor Nilson sabe que é bravo, então vai para lá de madrugada para fazer. E a gente estava lá. Eu tenho certeza, para a honra e glória do Senhor, que um dos motivos que o Wander gosta de estar junto no projeto é que, assim, pode, presidente lá, já foi deputado federal, tratamento é igual. Ontem, o primeiro pedaço de bolo, qualquer um de máscara, daria para o político que estava lá. O primeiro pedaço de bolo não foi para a equipe, não foi para mim, não foi para o político, foi para a primeira pessoa que estava na fila recebendo comida. Eu falei, a senhora representa todo mundo que vem pegar comida aqui, porque a senhora é a razão da existência do projeto. É difícil. É difícil você estar num projeto que não pode evangelizar. E eu falei para o Vânia, mano, a gente falou que a gente não evangeliza, que a gente é assistencial, que dá comida. Só que a gente começou com oração, com todo mundo da prefeitura. Veio uma menina dar um testemunho do que Deus fez na vida dela.
A gente orou pelo grupo, orou pela equipe, e no final eu falei, ó, vai ter um culto de sexta base, vocês estão convidados. Ontem, de noite, Bez, a secretária quer te conhecer, quer marcar uma reunião, que ela foi impactada com o que aconteceu lá. Isso é honra e glória do Senhor, gente. Eu tive receio, porque eu sou um cara, como todo mundo, de pouca fé. Quando veio o recado, preciso falar contigo, eu falei, vai questionar, vai dizer que eu não posso misturar. Queria marcar a reunião para amanhã. Eu falei, pô, eu não posso, eu voltei em Maria Joaquim, não vou voltar, eu pego o trânsito, uma amiga. Então, o rosto descoberto é ser verdadeiro. Gente, a gente paga um preço muito baixo por alguém que pagou todo o preço. Tu tem filho, eu também tenho. Eu vou te falar, dificilmente eu mandaria meu filho por alguém conhecido. É mais fácil eu ir no lugar dele. Por desconhecido, pecador, safado, imundo, sujo. Difícil demais, gente. Não mandaria meu filho. Ele mandou o filho dele por nós. E a gente vai para Isaías 65, que diz que nós somos trapos de imundície. Que nossas verdades e justiças não são nada se comparado com a glória de Deus. Essa é a glória. Mas a gente ganha uma nova identidade. Eu venho falando isso toda hora para tu tomar posse disso. A gente é filho de Deus, João 1,12. A gente é amigo de Cristo, João 15,15. A gente é mordomo, dispenseiro do Senhor. Mas para isso a gente tem que vestir a nossa cruz. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É isso que é essa identidade. É não ter máscara. É ter intimidade, é poder chegar e falar, pai, eu estou quebrada. Hoje eu vi que eu visto uma máscara, eu quero tirar essa máscara de mim. Eu quero poder ser verdadeiro, eu quero poder chegar num lugar e ter um sorriso, que pessoa, o que aconteceu contigo? É essa presença. Às vezes a gente fala, cara, que presença é essa? É isso, que presença é essa? A gente tem que ser o dono dessa presença. Outra coisa que ensino, isso é muito importante, durante muito tempo eu errei nisso. Mostre a glória, mas proteja o que é santo. Nem tudo é para todo mundo. No início, no primeiro amor, a gente quer levar esse primeiro amor para todo mundo. E a gente descobre o seguinte, não é para todo mundo. Eu cuido das ovelhas que meu pai me manda. As minhas ovelhas me conhecem. Se tem as minhas e tem as ovelhas que o pai manda, é porque tem outras aí por aí. E está tudo bem, porque a palavra diz o quê? 1/3 caiu, 2 ficou, mas 1/3 vai voltar para ele. Tem muita gente que não vai, gente. Não vou nem entrar no mérito de eleição, predestinação, não se trata disso, porque se for eleição eu sou eleito. Mas também se eu tive que aceitar, eu aceitei. Então, de qualquer jeito eu quero estar dentro, que a pastora falou, eu quero estar lá nas ruas, acabou. Então essa discussão do Armínio, não quero entrar nisso, eu quero dizer o seguinte, tem vezes que a gente insiste tanto, a gente quer tanto, mas o outro não quer, porque a gente insiste achando que é a gente que vai convencer de alguma coisa. Não é a gente, é o Espírito Santo que convence, que converte. E a gente às vezes se torna chato, porque está querendo, a pessoa não quer, não é o momento dela, como já não foi o meu um dia, agora é. Mas mais do que isso, tem coisa que é você e Deus. O Wander falou uma coisa aqui que eu pesquei, que foi sábia, que foi o seguinte, a gente tem que confessar, mas para quem? Para quem a gente vai confessar? Eu vou contar uma piada, que tem tudo a ver, para a gente quebrar esse clima que está muito tenso. Disse que houve um congresso de pastores, e foi um avivamento muito grande. E quando eles voltaram desse avivamento, os pastores no quarto do hotel, um virou e falou assim, cara, vou confessar para você, a gente vai falar agora de máscaras, mas as máscaras que vêm para arrependimento, tem a misericórdia de Deus. Vou confessar para você, eu sempre pego parte do dízimo para mim, que isso? Eu estou confessando para ficar livre, não, Deus te perdoa. Aí eu, cara, queria dizer para você que assim, eu estou vivendo em adultério, irmão. Mas Deus hoje tocou meu coração, vou parar com isso. Não vai parar com isso, não sei o quê. Aí eu tenho um problema de
pornografia ainda, mesmo sendo pastor, eu tenho muito tempo com isso, mas volta minha volta, hoje eu vou acabar com isso, Deus falou forte comigo. Aí tinha um irmãozinho que estava lá no canto, sossegado, quieto. Aí a pessoa falou, irmão, pode falar teu pecado, confessa. Aí, pô, cara, sou um fofoqueiro, estou doido para chegar na igreja e contar isso para todo mundo. A gente não é perfeito, gente. A gente não é puro. O pastor também peca. O pastor também sofre de depressão, sofre de ansiedade. O pastor também tem que pagar conta. Mas a gente tem que saber para quem a gente vai levar aquilo que Deus falou com a gente e quem que vai edificar o que a gente falou e vai estar com a gente de verdade. E é a hora que eu volto para o véu de Moisés. Será que Moisés podia compartilhar com aquele povo, com a videira que ainda não era videira verdadeira, que o esplendor e a glória de Deus estava se dissipando? Imagina o pessoal que não ficou muito forte quando ele subiu a primeira vez, que foi adorar e tinha necessidade de adorar, se começa a perceber. E aí vamos trazer para a gente. Você seguiria um pastor que sempre erra? Você seguiria um pastor que veste máscara e que no dia a dia não prega ou não age da forma que prega? Ou que não tenta melhorar? Tem muito pastor que não quer mostrar suas vulnerabilidades. Eu quero te falar que as vulnerabilidades nos unem. Já tive separado e restaurei. Já tive doença e Deus curou. Já tive sem dinheiro, hoje eu tenho pouco. Mas eu sei agora se perder, que é a vontade de Deus, eu estou sendo diligente. As nossas vulnerabilidades, os nossos desertos nos unem. Então o corpo é para estar junto. Mas tem coisa que a gente vai mostrar a glória e tem coisa que a gente vai viver o nosso deserto e vai pedir um gabinete com aqueles que nos orientam. E se você vê o teu irmão pecando, a palavra diz que tem que fazer o quê? Vai e ademoesta. Se tiver alguma confusão no deserto, os dois vêm e pastor. É o pastor que cuida. O irmão vive junto. Então, na hora que a gente fala para preservar o que é santo, o que tu recebeu, o que Deus falou contigo, existem aqueles que conduzem o rebanho. Porque às vezes tu tem um irmão teu que está muito bem, mas está na máscara, não está na presença. Mais uma coisa que ensina, isso para mim é o melhor de tudo: não viva de experiência passada. A gente usa o nosso passado como testemunho. A gente toda hora fala, como eu sei de onde eu vim, eu não vou voltar para lá, porque eu sei o que eu experimento agora. A gente dá testemunho do passado. Mas tem gente que vive de glória passada. Nossa, o dia que a gente estava aqui naquela quarta-feira, depois do podcast, Pastor Nilson, quando eu pedi que o senhor louvar, enquanto a gente esperava a pizza, um louvor virou meia hora de adoração que esquentou aquilo. Eu senti a presença. O Rogério veio fazer a revelação. O senhor fez, meu Deus do céu. Não. Aquilo marcou. Mas eu quero mais. Aleluia. Eu quero essa experiência hoje à noite, no secreto do meu quarto. Eu quero a experiência amanhã de manhã. A experiência passada não garante vitória de batalha. Isso quer dizer que a gente já pode ter estado na presença, a gente pode ter vivido a presença, mas hoje a gente pode estar morno. Lembra de Laodiceia? Quero vomitar vocês. Lembra de Éfeso? Volta ao primeiro amor, aonde parou. Isso quer dizer que a nossa busca pela presença do Senhor ela é diária, constante. Glória. E aí, para terminar, talvez hoje você esteja vivendo de um monte que subiu há muitos anos. Daquela presença que você experimentou. Que bom que ela te sustenta até hoje. Mas eu queria te dizer que existe um Deus, como o irmão falou aqui, presente, Ashituná, que quando a gente está louvando, às vezes eu consigo até materializar. Coisa de louco, né? Com uns brilhos, parece um maná vindo, mas assim, a presença está aqui. Se quiser no monte, vai também. Se quiser no secreto, vai também. Mas ele está aqui, glória, batendo. Talvez conte sempre o mesmo testemunho, a mesma experiência. Deus quer te dar várias experiências.
E aí, já que a gente falou de Pedro hoje, Pedro teve várias experiências. 3 anos andando com ele. Pedro andou sobre as águas. E a gente pode falar que quando ele tirou os olhos de Cristo, ele submergiu. Verdade, ele teve experiência. Vou te falar, a experiência fez ele ser um cara leal. A experiência fez ele ser um cara que fez a diferença quando Jesus estava indo para a cruz. A gente sabe que não. Jesus fita Pedro olha e Pedro se arrepende. Quando Jesus volta, e aí? Como é que está a pesca? Tem que comer? Não, está ruim. Ué, mestre, joga a rede para a direita. E aí Pedro vem conversar com ele. Nesse primeiro momento de conversa, Pedro se arrepende. Tu me amas, 3 vezes. O diálogo, Pedro sabe, o Senhor sabe de todas as coisas, e recebe comissionamento, apacenta minhas ovelhas, cuida dela. Pedro começa a deixar de ter uma experiência e passa a ter uma transformação verdadeira. Quando em Atos 2 vem o Pentecoste, Pedro é um novo homem. Porque a presença estava nele. E a presença dele curava. O que tu me pedes eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Mas a primeira coisa que Pedro fala, o rapaz que está esmolando na Porta Formosa, não foi isso. Foi o quê? Olha para mim. Tu está com a cabeça baixa, está olhando para o chão, Deus te diz hoje, olha para mim. Olha para o alto. Olha para o alto. E aí ele fala, levanta e anda. E não joga ele para o alto. A palavra diz que ele firmou as pernas, ele entrou na presença. Aleluia. Glória. O Senhor está te chamando hoje, sobe de novo. Volta ao lugar onde o brilho nasceu. Renova. Isso é lindo. Ele não está te chamando para você. Ele está te chamando para dizer: renova a minha glória na tua vida. Glória a Deus. Nada pela gente. É tudo através da gente. E eu vou te dizer, eu ouso dizer uma coisa aqui, que é a seguinte: as migalhas, o resto das bênçãos que a gente faz na vida dos outros, como instrumento nas mãos de Deus, fazem toda a diferença na nossa vida. A gente fica com o residual da bênção que a gente transfere. Quando a gente entende João 15, eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim, seja porque é nação eleita, raça eleita, é judeu, é videira, é Israel, seja porque foi enxertado, gentios, aquele que está em mim, e aí a palavra diz, e não produz frutos, a meu pai arranca, seca e vai para o fogo. A exemplo do servo que enterrou o seu talento. Vai para onde tem escuridão e ranger dos dentes. Aquele que está em mim, esse produz frutos. E o que o pai faz? Dá boa vida? Não. Ele poda. Toda poda importa em dor, importa em cortar, importa em sofrimento. E a palavra vai dizer, ele poda e este dá mais frutos. Gente, agora para terminar de verdade, para de reclamar dos teus desertos. São bênçãos. São a poda da mão de Deus te mostrando onde você tem que mudar. Esperando fazer a pergunta do qual o propósito desse deserto na minha vida. Eu quero acabar com ele hoje, Senhor. Me dá esse propósito. É o domínio próprio? Não vou errar mais. Me ajuda. É a pornografia? Vamos acabar com isso agora. Toda vez que eu entrar no banheiro, pensando em masturbar, eu vou cantar um louvor antes. Para a tua honra e para a tua glória. Se tu ficar honrado e em glória porque eu estou fazendo isso, eu vou. Senão eu não vou. Vou entender que é para não ir. Começa a colocar os limites que a palavra te dá. Assume um compromisso sério. Amanhã tem devocional 7 da manhã. Eu queria dormir. É a live toda segunda e sexta. Eu vou chegar em casa hoje, vou estudar, porque é Provérbios 15. No mês de agosto a gente está fazendo Provérbios todos os dias. Então amanhã é Provérbios 15. Vou me lembrar, vou ver. E é legal, o Wander sabe que a gente prepara uma coisa na hora. Ele viu o que eu ia falar, já falei tudo diferente. Mas é isso. Porque ele fala contigo, fala comigo, ele fala com a gente. Ele quer isso, ele quer a mesma coisa que uma noiva séria pode dar para o seu noivo.
a vida em devoção. Aleluia. Ele quer que a gente produza fruto e o melhor, nunca vai ser com o nosso esforço. Porque a gente se coloca como barro na mão dele. Não tem mérito nosso, não tem plano nosso, não tem força nossa. Só tem a intenção verdadeira de coração de se colocar na mão dele e falar: Senhor, se tiver que podar, pode. Se tiver que amassar, massa. Se tiver que limpar, limpa. Se tiver que esmigalhar e fazer um vaso novo, faz. Se tiver que me usar, me usa. A única coisa que eu quero é estar ligado ao Senhor. É não precisar usar máscaras para esconder a tua glória. É ter a imagem que resplandece o Senhor e me ofusca, que te faz crescer, te exalta como santo, 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 e mostra que eu, um trapo de imundície, como o Wander falou, eu que não sou nada, consigo naquele momento ser alguém que possibilita algo de melhor na vida de outro, que circunstancialmente estava um pouco pior do que eu naquele momento. E na mágica e no mistério da palavra, daqui a pouco tempo, talvez seja esse cara que vai reconhecer e recolher um filho meu, que vai me ajudar, ou que vai converter milhares de pessoas com a atitude dele. A gente nunca sabe aonde o movimento vai chegar. A única coisa que a gente tem que entender é que ele está chamando, ele está pedindo, e a gente está fazendo, eu incluo nisso, está fazendo muito pouco. E aí eu fico feliz com tudo que eu ouvi ao longo do culto. É isso. A gente está fazendo muito pouco para que a glória, a Shekinah do Senhor e essa manifestação venha da forma como Ele deseja e desenhou para a vida. Mas isso não é para deixar ninguém triste, não, gente. Isso é para a gente saber o seguinte, que da mesma forma que a gente está fazendo muito pouco, Ele está nos advertindo, dizendo: acorda, Bess. Tu pode fazer muito mais. Acorda, Nilson. Tu pode fazer muito mais. Wanda, tu passou por tudo, passou que tu vai fazer muito mais, pô. Simone, é berrar na van para todo mundo, dá teu jeito. Rogério, Ele vai nos fazer muito mais. Porque o que a gente experimenta aqui, o que a gente já viveu como noiva, possibilita que a gente faça muito mais para a honra e glória dele. Hoje eu queria fazer uma oração final contigo e queria só pedir o seguinte: onde você está mesmo, queria que você levantasse. E eu tenho certeza que você quer reafirmar esse convite que ele está fazendo. Você quer reafirmar essa postura do Senhor: eis-me aqui. Eu quero porque eu já tive e estou esfriando. Eu quero porque eu sei que eu posso fazer mais. Eu quero porque de repente eu não experimentei isso, mas eu quero experimentar isso. E eu tenho certeza que já quando a gente terminar o culto e sair, já vai ser diferente. Porque quando a gente declara o que a gente quer, quando a gente firma esse compromisso, a gente entende que nós somos esse fruto de Deus. O nosso propósito é esse. Senhor, te agradecemos por mais essa noite, por esse culto que ainda vai continuar. Te agradecemos como noiva, Pai, como corpo de Cristo, aqui em unidade. Obrigado por tudo que foi dito. Te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão porque, por mais que nós façamos, por mais que nós estejamos andando num caminho de santificação, nós sabemos, Pai, que com Teu poder nós podemos ir além, nós podemos fazer mais. Então, Pai, nesse momento eu te peço perdão, mas também que nos capacite, que traga discernimento que vem do alto para que nós possamos agir com sabedoria em cada ato daqui para frente. Nós queremos a Tua presença, Pai. Mais do que bênçãos, mais do que as Tuas promessas, a Tua presença, Pai, é o que nós queremos para a nossa vida, para as nossas famílias, Pai, aqui representadas. Agradecemos Teus anjos que ficam acampados ao nosso redor, nos blindando, nos protegendo, cada livramento que nem imaginamos que Tuas mãos, Pai, dos Teus anjos,
nos resguardou, nos protegeu. Nós pedimos, Pai, continua nos protegendo. Mas principalmente, Pai, que nós possamos realmente tomar posse da filiação. Tomar posse, Pai, dessa coerência que nós temos com Jesus Cristo. Que nós possamos, Pai, tomar posse de gerentes administrativos, diretores executivos, mordomos, dispenseiros do Teu reino, Pai. Nós somos os CEOs, os presidentes desse reino aqui na terra, os embaixadores. Então, Pai, é com muito orgulho, não humano, mas orgulho como Teu filho, para a Tua honra e para a Tua glória, que eu digo muito obrigado, Pai. Capacita cada pessoa, que a Tua comunidade batista, a Tua comunidade batista do Rio, a pessoa do pastor Pedrão, nós te pedimos, Pai, que a liderança tenha esse discernimento que vem do alto, que a liderança ande nos Teus passos, a cura para a pastora Marisa, esposa do pastor Pedrão. Nós pedimos aqui para a comunidade pentecostal Betesda, Pai, do pastor Nilson, pastor Andréia, que multiplique, Pai, resgate mais almas. Só ter feito um trabalho aqui excelente, Pai. Um trabalho de âncora, um trabalho de coluna de sustentação de muitos ministérios. Então, Pai, muito obrigado por isso que está acontecendo. Que outras igrejas, Pai, a gente agora está fazendo na Sara Nossa Terra um trabalho, a gente está fazendo com novos começos um trabalho. Nós queremos, Pai, que as paredes entre igrejas caiam. Nós queremos exaltar o Teu reino. Não se trata de denominação, não se trata de pastor X, Y, Z. Reino, Pai. Quando todas as igrejas na face da terra entenderem que estão aqui como noiva para o Teu reino, tudo, Pai, ficará mais fácil para os Teus filhos, para a noiva. Então, Pai, nós também pedimos que nós possamos ser essas âncoras, essas sementes nas nossas igrejas, fortificando cada membro. Pai, nossas famílias estão atacadas. As pessoas que vão começar suas famílias agora, que elas coloquem Cristo no centro dessa união. As pessoas que têm as suas famílias, que por qualquer momento, por qualquer motivo, estão passando por dificuldade, confusão, nós repreendemos com a autoridade do Teu Espírito Santo, Pai. Com a autoridade dada por Jesus Cristo, qualquer espírito de confusão, espírito de Jezabel. Não, Pai, blinda as nossas famílias. É o núcleo que o Senhor criou para levar a Tua palavra, para proliferar, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por essa palavra que me ademoestou. Obrigado por eu ter consciência que eu posso fazer mais, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu te peço, Pai, que use poderosamente cada pessoa aqui já a partir de agora, Pai. Que cada pessoa saia transformada, que cada pessoa saia convencida pelo Teu Espírito Santo que a vida tem um propósito. E esse propósito é te servir para a Tua honra e para a Tua glória, frutificar para o Teu reino, que fazendo isso, os maiores abençoados somos nós, privilégio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.